Boa tarde, gente. Então, esse vídeo é para os primeiros anos, dando continuidade ao que a gente viu nas últimas aulas e, no vídeo anterior, certo? Bom, a gente fez um resgate de vários acontecimentos históricos, né? Por exemplo, a Reforma Protestante, por exemplo, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Falando como que isso trouxe a modernidade e um aspecto da modernidade que é o antropocentrismo. O ser humano é o centro das preocupações na modernidade. Não quer dizer que as pessoas não acreditem em Deus, muito pelo contrário, a maior parte das pessoas acredita sim em Deus, porém elas realizam não só o desejo de Deus, mas realizam também o próprio desejo. Ou fazem, né, trabalham para Deus, mas também trabalham para satisfazer as próprias necessidades. Coisa que não existia no feudalismo. Os camponeses trabalhavam para Deus, né? O trabalho era para Deus, era dedicado a Deus. Tudo era dedicado a Deus, né? A gente seguia as leis do mundo porque eram as leis de Deus. Agora a gente sabe que as leis do mundo são as leis que os nossos representantes fazem. E elas podem ser boas ou ruins, elas podem mudar, porque não são, né, a vontade de Deus, porque a gente não conhece a vontade de Deus. Então é essa mudança que a gente está falando. Bom, isso tudo permitiu a criação de uma série de ciências, né, as ciências que vocês estudam na escola, que é um direito, né, de toda criança conhecer na escola. São os conhecimentos científicos acumulados pela humanidade nos últimos 300, 400, 500, se for ver, milhares de anos, porque, né, vão resgatar ensinamentos da filosofia da Grécia Antiga. Então, tudo isso é ensinado hoje na escola porque as crianças têm direito, porque o ser humano está no centro, né? Essas crianças, né, vocês e todos nós, temos direito a esses conhecimentos. A preocupação é a formação do ser humano, a formação desse sujeito, desse cidadão consciente, que pode acreditar na religião que ele quiser, porque agora ele tem a liberdade religiosa. Mais uma coisa que é voltada para o ser humano, é esse ser humano que tem a liberdade de acreditar em Deus ou não acreditar, de seguir uma religião ou seguir outra, de seguir uma linha do cristianismo ou seguir outra, de não seguir o cristianismo. Tudo isso são características do antropocentrismo. E bom, formou-se, né, surgiram essas ciências todas, né, a física, a biologia, a química, e a sociologia é mais uma dessas ciências, né? Talvez uma das últimas, talvez a última. As ciências sociais são as últimas, né? A psicologia, a sociologia, a economia, todas elas são muito... A economia ainda acaba sendo anterior à própria sociologia. E elas são ciências bem atrasadas, né? Surgem no final desse processo. E aí o desenvolvimento das ciências humanas vai trazer uma questão interessante, que é a fé na razão, né? O que os iluministas acreditavam que modificaria completamente o mundo, né? A fé na razão, ela vai se constituir numa espécie de nova religião. Houve, né, quem acreditasse que a ciência seria a nova religião, né? E propôs, por exemplo, o positivismo, que é uma corrente de pensamento filosófica, teórica, que vai defender a ciência como um novo conhecimento capaz de superar a religião. E isso é bem complicado, porque isso coloca os cientistas acima de todos, né? A ciência acima de todos, e se assemelha muito à religião, né? Deus acima de todos. Assim, né? E que Deus é esse, né? Afinal de contas, se Deus é algo misterioso, né? Quando a gente diz que Deus está acima de todos ou de tudo,
a gente está dizendo que conhece, né? Alguém vai querer falar em nome desse Deus, né? Que é o que aconteceu na Idade Média. A igreja e os nobres falaram em nome de Deus e justificaram o domínio das suas próprias classes com esse discurso. Da mesma forma, a ciência não pode se fazer a mesma coisa, né? Se colocar como uma nova religião e dizer que está acima de todos. Então, a fé na ciência não tem nada a ver com os métodos científicos, porque os métodos científicos têm a ver com questionar, ter a liberdade de questionar, de formular uma nova teoria que questiona a teoria anterior, né? De argumentar. Então, não tem dogmas, né? Não tem verdades absolutas, mas são conhecimentos construídos a partir da experimentação, a partir do teste, a partir da hipótese, da verificação dessa hipótese e a afirmação dela ou a negação dela. Então, uma teoria pode substituir outra, não tem uma verdade absoluta. E o positivismo acreditava, defendia que essa ciência ela ia substituir a religião. Por isso, a ciência criou um caminho que a ciência desconfia da própria ciência. E isso é científico. A ciência, quando se torna mais um argumento de autoridade, quando ela se afirma como uma religião, quando ela se baseia na fé e na crença, e não em fatos que podem ser verificados e refutados, né, em teorias que podem ser refutadas, quando a ciência faz isso, ela se torna uma nova religião. E o positivismo é essa tentativa de fazer a ciência uma nova religião que fracassou porque repetiu o caminho da religião. E as religiões já existem um monte de religiões, não faz sentido criar uma nova religião baseada na ciência. Na verdade, a ciência é outra coisa que não a religião. Estou falando isso para a gente entender que a modernidade, ela, ao mesmo tempo que traz a razão e a possibilidade de entender o mundo, ela traz uma crise, que a gente entende o mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa razão pode nos enganar, pode criar ilusões e a gente pode se perder nessas ilusões. O positivismo tem a ver com isso. Então a ciência precisa desconfiar da própria ciência, né? A gente precisa buscar entender os argumentos, buscar entender as experiências, entender como as teorias são feitas, porque senão a gente pode simplesmente se iludir e ser iludido por uma teoria que esconde os seus próprios dogmas. Então isso é uma coisa super interessante, tem a ver com a ciência toda ela e com as religiões. Hoje em dia existe uma desconfiança muito grande na ciência por esse motivo, né? Porque sabe-se que a ciência não tem todas as respostas, né? E a gente está vivendo um período em que a religião disputa com a ciência pela verdade. Agora, a ciência ela é algo diferente da religião, então é possível combinar a ciência e a religião. Essa disputa é uma disputa que, para algumas religiões, tenta acabar com a ciência. E isso não tem futuro, não vai acabar, né? Porque a história não volta, né, para o feudalismo, né? Essa tentativa é inútil. E por outro lado, tem gente da ciência que quer acabar com as religiões, também é uma tentativa inútil, porque afinal de contas são duas coisas com naturezas diferentes, né? A ciência ela é feita com base na experimentação e nas provas. E a religião ela é feita com teologias, né? com uma especulação filosófica sobre o divino, sobre o sagrado. E essas duas coisas, elas não, né? Se fosse para uma delas ter acabado, elas já teriam se destruído mutuamente. Bom, e o positivismo, ele então é uma corrente que foi muito forte no século XVIII, XIX, e que buscou colocar a ciência
como, né, a grande resposta para todas as coisas do mundo. Isso estava marcado por um otimismo muito grande desse novo mundo que está nascendo, um otimismo muito grande no capitalismo, um otimismo muito grande nas novas invenções, nas tecnologias, na capacidade de produzir uma nova realidade, de produzir uma nova sociedade, de produzir relações sociais que fossem, né, criar, por exemplo, uma espécie de paraíso na Terra. Então, a gente pode, né, hoje, depois de passar pelo século XX inteiro, entender que a razão, ela levou à Primeira Guerra Mundial, a razão levou à Segunda Guerra Mundial, a razão leva a lutas mortais dos indivíduos uns com os outros, né, porque cada um pensando, né, na sua própria razão, na sua própria sobrevivência, também gera uma série de conflitos. Então, não é tão simples, né? Ou, por outro lado, né, para não falar só do capitalismo, o comunismo também, através da razão, tentou realizar um novo projeto de sociedade e que também teve muitos problemas. Então, a razão, pura e simplesmente, não é resposta para tudo. O que faz com que as religiões, né, ganhem força novamente, né, resgatando a fé, né, dizendo assim, olha, a gente tem algo que funciona mais. Agora, não dá para substituir simplesmente a razão pela fé, não é novidade. Agora, como combinar, né, essas coisas, né? O que vai ser da modernidade diante dessa crise da ciência, dessa crise nas instituições, né? O que nos espera o futuro? Então, são questões interessantes, mas para fechar esse vídeo, eu queria lembrar que a gente está falando de uma entrada na modernidade baseada num otimismo na razão, no otimismo na ciência, no otimismo, né, na sociedade industrial, no capitalismo, no comércio, né, como um promotor, um agente que vai, né, multiplicar a riqueza e levar a felicidade para todos. E a gente, né, o domínio dos povos indígenas e dos povos africanos está ligado a esse otimismo. Então, né, esse otimismo não é de toda a sociedade, né, lembrando que quem sofre os ataques de todo esse processo, né, os povos indígenas, os povos africanos, os povos asiáticos, uma parte deles não vive esse otimismo, né? Não tem sequer acesso a essas discussões, senão abala a violência desse processo todo. E então aí a Primeira Guerra Mundial vai acabar com esse otimismo. Vai surgir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial o fascismo, que vai mostrar que a razão ela pode ser usada de muitas formas. A bomba atômica criada pelo grande, né, a tecnologia que possibilitou a bomba atômica, que foi desenvolvida por Einstein, não para fazer uma bomba, foi utilizada, né, de uma forma que ele nunca poderia prever. Então, olha a razão aí sendo usada para o bem e para o mal, né, de várias formas. E a humanidade se dividiu, né, entre projetos de extrema direita, de extrema esquerda, e a gente viu que a razão não era a solução para todos os problemas. Então, o positivismo é uma coisa que a gente tem que estar atento, conhecer, para a gente estar vigilante. A resposta não é a religião, porque, né, a religião não dá todas as respostas para nós, né? Não estou dizendo que a religião não tem seu papel, que vocês não devam seguir a religião de vocês, não tem nada a ver com isso, e sim que a religião não tem todas as respostas, e nem a ciência. Isso é interessante, né? Que a ciência é importante, tem o seu papel assim como a religião, mas também não tem todas as respostas. E o processo de modernização no século XX mostrou que cada um de nós, né, que não é um cientista, que não é um pastor, um padre, um líder religioso, tem também as próprias respostas. Então, isso reforça o antropocentrismo. Cada um de nós tem um sentimento, tem uma dor, e compartilhar essa dor, compartilhar esse sofrimento é ajudar toda a humanidade a encontrar um caminho melhor para viver. Então,
sobre o positivismo é isso. A gente vai começar a ver como que essa diversidade de indivíduos e essa diversidade cultural de grupos, ela é importante para a gente entender a nossa sociedade, os limites da religião, os limites da ciência e essas coisas todas. Um abraço.